Toda a questão do multiverso do Sam pode servir para resolver um problema grande de roteiro. Porque assim, agora basicamente qualquer personagem pode ter diversas variantes, cada um de um universo diferente, né? Inclusive os vilões. Sim, galera, tem outros Killmongers, tem outros Ultrons por aí. E Thanos, será que tem mais? Vamos ver agora todos os vilões do Sam que merecem ter variantes. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, acho que geral pensa muito nas variantes dos heróis do multiverso, mas a galera esquece que se os heróis têm variantes, os vilões também devem ter. Devem não, eles têm. Isso acaba sendo muito maneiro no caso de alguns personagens que foram mal aproveitados, ou poderiam ter sido melhor aproveitados. Tipo esses aqui. Monge de Ferro. O Obadiah Stane foi o primeiro vilão do Sam, né? No primeiro filme do Homem de Ferro. E não passou dali. Os planos dele qual eram? Era tomar o controle da tecnologia do Tony Stark e fazer um exército de armaduras, o que ele provavelmente conseguiu em outra realidade. Sendo assim, é possível que essa variante nem seja o Monge de Ferro, mas sim uma versão bem mais sem escrúpulos do Homem de Ferro. Isso mudaria todo o Sam, todo. A tecnologia evoluiria assim de forma diferente. E a gente não sabe, por exemplo, como é que seria a luta do Obadiah Stane contra o Thanos. E contra outros inimigos também. Seria maneiro demais ver isso. Ronan, o Acusador. O Ronan também não foi tão bem aproveitado porque apareceu cedo demais. Galera, o Ronan nos quadrinhos ele é gigante, ok? Tipo, ele é muito poderoso. Pensa comigo, o cara tinha uma das joias do infinito e ele foi derrotado da forma mais boba do mundo pelos Guardiões da Galáxia, com aquela dancinha, galera. Sim, eu sei, o filme tinha aquela pegada lá, mas acabou estragando demais o vilão. Se vocês conhecessem o vilão, o potencial dele, vocês iam ficar lá, porra, caramba, precisava mais, né? Então assim, com a joia, com toda aquela conexão com o Império Kree, além de estar a serviço do Thanos, o Ronan poderia ter sido uma ameaça muito pior em alguma realidade, ele deve ser. Seria muito legal poder ver uma variante do Ronan que realmente imponha o respeito que o personagem merece, né? Caveira Vermelha. Porra, galera, o Caveira Vermelha tem que voltar, pô, na boa. A gente já viu uma espécie de variante do Caveira Vermelha, né, como o Guardião da Joia da Alma. Mas o maior rival do Capitão América merece mais do que isso. Ele é o Coringa do Capitão América, entende? Geralmente ele é mostrado como o vilão dos tempos de Segunda Guerra Mundial. Ainda com tudo rolando e tal, né? Mas como que seria o Caveira Vermelha surgindo agora? Eu imagino algo na linha dos Flag Smash, sabe? Lá do Falcão e Soldado Invernal. Essa coisa bem política mesmo. Eu acho assim, uma possível variante moderna, atualizada desse personagem, tem tudo pra ser um acerto tremendo do Sam. Caso, logicamente, a Marvel resolva ter uma ideia dessa, né? Treinador. Bom, um vilão que muita gente esperava mais era o Treinador, que apareceu no filme da Viúva Negra como a treinadora. Porque nos quadrinhos ele é o treinador e faz muito mais coisa do que aquela personagem. Porque nessa versão do Viúva Negra, o personagem não tem nada a ver com a dos quadrinhos, que é um mercenário com talento de copiar técnicas de outros lutadores com a memória fotográfica. Tipo, ele olha, mas ele faz exatamente o que o outro lutador tá fazendo, o que outro personagem tá fazendo. No CM, o treinador é a Antônia Dreykov, uma das viúvas negras treinadas, né, naquela terrível Sala Vermelha. Galera, não é isso nos quadrinhos, porra, é muito mais do que isso. É um personagem recorrente, fez parte de várias equipes, inclusive de anti-heróis. Uma variante do treinador, eu penso que deveria ser uma versão mais baseada nos quadrinhos, entende? Com um papel mais importante a nível geral, não pode ser aquilo de passageiro. Aquilo tá errado, ok? O filme da Viúva Negra em si não ajudou em nada esse personagem. Ele merece ser uma ameaça, sabe, relacionada a algo maior e mais importante dentro do Sam. Crow! Falando em não ser fiel à versão dos quadrinhos, não tem como a gente aqui não falar do Crow, que é o líder dos Deviantes em Eternos. No filme, ele é o único Deviante que raciocina e que rouba os poderes e memórias dos Eternos para ficar cada vez mais inteligente. Isso é muito pouco perto da versão dos quadrinhos, onde ele é o líder dos Deviantes, que são tão poderosos quanto os Eternos, alguns até mais, ok? E basicamente eles são Eternos, só que malignos, com aparência diferente. O Sam com certeza merece demais uma variante, não só do Crow, mas também de todos os Deviantes como uma ameaça maior para os Eternos. Imagina que nas HQs, galera, o Thanos é um Deviante. Percebe a diferença? Ultron. Que o Ultron não foi bem aproveitado, eu acho que até a Marvel concorda, acho que é ponto pacífico entre a gente, né? Tanto que a variante dele, um Arif, mostrou o verdadeiro potencial do personagem, que era para ser uma ameaça no mínimo, do mesmo nível do Thanos. Em um Arif você viu o potencial que o Ultron tem. É realmente para dominar o multiverso. Galera, o que vocês têm que entender é que o Ultron é um problema bem maior do que a gente viu em Era de Ultron. A boa notícia é que, como foi mostrado em um Arif, ele ainda tem potencial para ser um vilão digno de muito respeito lá na frente. E eu não espantaria se o Kevin Feige resolvesse trazer ele de volta daqui a um tempo, né? Como outra variante, lógico, só que bem mais casca-grossa do que o primeiro. Thanos!
Em Ultimato, a gente já viu que um Thanos do passado pode ser pior do que o próprio Titã Louco, né? Agora imagina uma versão multiversal dele. Sim, o Thanos fez tudo o que fez, deu o trabalho que deu, tudo isso sem saber sobre o multiverso, ou pelo menos sem usar isso de qualquer forma, entende? Agora imagina uma das variantes do Thanos, se essa variante descobre como usar isso a seu favor. Mais ou menos igual o Kang. Se isso acontecer, ele tem condições totais de impedir que a Batalha dos Vingadores Ultimato aconteça. Sabe a Guerra Infinita? Pois bem, uma variante do Thanos que saiba sobre o multiverso pode vencer essa guerra de uma vez por todas. Acabou o problema ali. É um verdadeiro pesadelo, mas que seria muito legal, isso seria. Killmonger. Acho que assim, pra muita gente o Eric Killmonger foi o melhor vilão da Marvel de todos os tempos. O vilão que todo mundo se identificou em algum nível, queria que ele voltasse de qualquer jeito, né? Ele foi pouco usado, tem a versão do What If, mas não pegou. E quando o Chadwick Boseman morreu, levando com ele o Rei T'Challa, muita gente pediu a volta do Killmonger como Pantera Negra, para substituir o Chadwick Boseman. Isso não foi feito na linha do tempo oficial, mas nada impede que uma variante do Killmonger tenha vencido a disputa pelo trono de Wakanda numa outra realidade aí, tem até se tornado um herói, né? Quem sabe isso não aconteceu. O fato é que se ele tivesse no comando durante a invasão do Namor, muita coisa teria sido diferente, vocês sabem disso. Já pensou um Killmonger herói, rei, realmente de outra realidade, ajudando a nossa? O Killmonger tem que voltar e o multiverso é a forma perfeita de fazer isso acontecer. Gorr, o carniceiro dos deuses. Agora, na boa, Killmongers à parte, nenhum vilão do CM foi tão mal aproveitado contra o Gorr em Thor, Amor e Trovão. Tipo, foi um absurdo o que fizeram ali. Quem acompanha a saga dele nos quadrinhos sabe do que eu tô falando. Sabe que a gente tá falando de um vilão muito casca-grossa, que é uma ameaça pra todos os deuses do universo Marvel. O cara é um matador de Deus, só isso. Tem como ser mais badass do que matador de Deus, só essa alcunha? Só que esse filme do Thor, da mesma forma que o anterior, é uma comédia. Você não pode ter um vilão cruel desse jeito. Um filme de comédia, pô, o tom não bate. Mais do que isso, desperdiçaram o Christian Bale com uma versão muito, mas muito açucarada do Gorr. Eu acho que seria o uso perfeito do multiverso trazer uma versão decente do Gorr, a versão que combina com ele, com o tom dele nos quadrinhos, entende? Se o multiverso tá aí, porra, bora usar ele da melhor forma possível. Desses que eu citei aqui, seja honesto, qual desses você realmente gostaria que voltasse? Pode botar mais de um nos comentários, tô de olho agora. Vamos ver qual que ganha, que de repente a gente faz uma lista 2, né? Toca agora, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre fala de Marvel, DC, anime, séries, quadrinhos, games, a gente gosta disso, então você aqui ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado por isso, galera, espero você no próximo vídeo, valeu, fui!